A suspeita é a de que o governador interino do Tocantins, Mauro Carlessi, tenha liberado emendas parlamentares às vésperas da eleição suplementar que ocorreu no início deste mês. A primeira parte do interrogatório é para a qualificação do acusado e para que se lhe dê ciência, porque ele deve ter esse direito, da acusação que a ele está sendo feita. Apesar das campanhas, da lei seca e toda a orientação que a gente tem quando vai tirar carteira, renovar carteira, etc., as pessoas continuam bebendo e dirigindo. O glamour dos estádios, os melhores gramados, jogar para uma torcida de milhares de pessoas, além dos salários, muitas vezes astronômicos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Polícia Federal cumpre mandados judiciais em operação no governo de Tocantins. A investigação é sobre possíveis irregularidades na liberação de emendas parlamentares. Vamos conversar com a reportagem da TV Justiça, que tem informações a respeito. É a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A denúncia é de que o governador interino do Tocantins, Mauro Carlessi, tenha liberado emendas parlamentares às vésperas da eleição suplementar que ocorreu no início deste mês. A eleição suplementar foi autorizada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda e da vice dele, Cláudia Leles. Ao todo, 10 equipes da Polícia Federal estão cumprindo mandados de busca e apreensão em Palmas e em outras 3 cidades. Por meio de nota, o governador interino, Mauro Carlessi, disse que está tranquilo e que apoia toda e qualquer investigação. Disse também que já orientou os seus auxiliares a prestar todas as informações que forem necessárias. Viu, Cadu? Pois é, Aline. Em outra operação, a Polícia Federal ela cumpriu mandados judiciais em 14 estados contra uma facção criminosa? É isso mesmo, Cadu. A Polícia Civil de São Paulo está cumprindo 75 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão em 14 estados contra uma célula da facção criminosa PCC que atua dentro e fora dos presídios e é responsável por acirrar a disputa entre as facções, elevando o número de homicídios. As investigações começaram a partir de trechos manuscritos encontrados na rede de esgoto do Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, por agentes penitenciários. A Polícia Civil já identificou 7 líderes dessa organização. Segundo a investigação, a cúpula do grupo mantém contato com bandidos de outros estados e atua no tráfico de drogas e também de armas. Voltamos ao estúdio, Cadu. Obrigado, Aline. Aline conversando com a gente. Continuamos conversando com a reportagem da TV Justiça. Hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Nós conversamos agora com a repórter Juliana Ribeiro, que está ao vivo no TSE e tem mais informações. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafaela. Na sessão, os ministros aprovaram o envio de forças federais no segundo turno da eleição para o governo de Tocantins, no dia 24 de junho. Outro processo na sessão de hoje foi o que manteve novas eleições na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. O Partido Democrata Cristão entrou com ação pedindo a suspensão da nova eleição. Mas o plenário entendeu que todos os prazos foram seguidos de acordo com a lei e que a realização da eleição é legítima. E ainda, o prefeito de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foi cassado. A coligação Pra Frente Mangaratiba alegou que o prefeito eleito em 2016 teve uma condenação e se enquadraria na lei da ficha limpa. Assim, não poderia ter concorrido nas últimas eleições. O plenário entendeu que, de fato, de acordo com a lei, o prefeito estaria inelegível para concorrer às eleições do ano passado. Então, por unanimidade, o registro de candidatura do prefeito foi cassado. Quem vai assumir a prefeitura será o presidente da Câmara de Vereadores, até que sejam realizadas novas eleições na cidade. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliana. Juliana Ribeiro, informações do Tribunal Superior Eleitoral. E agora a gente volta aqui para o Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF retoma agora à tarde o julgamento sobre a validade das conduções coercitivas. Até o momento, 4 ministros votaram pela constitucionalidade da norma.
Na sessão desta quarta-feira, os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Luiz Fux consideraram que não há ilegalidade na condução coercitiva. Para eles, essa medida é válida quando uma intimação não for respeitada e também substituir prisões preventivas e temporárias. No caso do crime do colarinho branco, até mesmo pela dificuldade que se tem ao se estabelecer um processo de identificação, é que os criminosos dessa altura ostentam estereótipos sedutores. Mas o sistema, quando se depara com favelados, maltrapilhos, sobre eles deita um estigma criminoso e prima facie os denomina de malfeitores, de alguém que precisa ser retirado do convívio social. A primeira parte do interrogatório é para a qualificação do acusado e para que se lhe dê ciência, porque ele deve ter esse direito, da acusação que a ele está sendo feita. E a segunda parte do interrogatório é que é a arguição sobre os fatos propriamente ditos. O acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O direito ao silêncio não significa dizer que se erige a fortiori um direito à mentira. O direito ao silêncio é o direito de ficar calado. Agora, o Estado, ele tem o direito de evitar que um determinado investigado combine versões que possam frustrar a atividade estatal. O ministro Alexandre de Moraes também considerou que as conduções não ferem a Constituição, desde que o investigado ou réu seja intimado para ser interrogado e não compareça. O réu, ele não tem a obrigação de depor, não tem a obrigação de falar a verdade. Mas ele também não tem, a meu ver, o direito de se recusar a participar de um ato de investigação, um ato de persecução penal previsto de forma regulamentar no devido processo legal. Já a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Gilmar Mendes. Ela considerou que a condução coercitiva fere o direito de liberdade da pessoa. O interrogatório apresenta-se, portanto, a meu juízo, tanto ao investigado como ao réu, a partir da Constituição de 1988, como a faculdade de, após a devida orientação profissional, se assim o entender, apresentar sua versão dos fatos. E, enquanto faculdade, só ao investigado ou réu cabe exercê-la ou não. Atualmente, as conduções coercitivas estão suspensas em todo o país devido à liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes em dezembro de 2017. Esse julgamento vai ter continuidade daqui a pouco, às 14h, e você, é claro, acompanha tudo ao vivo aqui na TV Justiça. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, mais de 30 mil pessoas morreram no Brasil no ano passado, vítimas de acidentes de trânsito. Dirigir sob o efeito de álcool é proibido e todo mundo sabe. Mesmo assim, tem muita gente que não respeita a lei. E o local com mais motoristas flagrados embriagados é o Distrito Federal. A partir de agora, as decisões sobre indenizações por extravio de bagagem ou mercadorias em voo internacional vão seguir as normas e os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das empresas aéreas. O Superior Tribunal de Justiça ajustou a jurisprudência à recente decisão do Supremo Tribunal Federal. A terceira turma do STJ reconheceu a possibilidade de limitar indenização em casos de extravio de bagagem ou mercadorias em transporte aéreo internacional de passageiros. A retratação ocorre após julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, com repercussão geral, que as normas e os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das empresas aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Para o relator,
Ministro Marco Aurélio Belize, como as decisões anteriores do STJ adotaram posições contrárias à interpretação do STF, afastando a indenização tarifada e prestigiando a aplicação do CDC para determinar a reparação integral do dano, é necessário rever a jurisprudência para ajustá-la ao entendimento da Suprema Corte. Este advogado explica o que muda na prática com essa decisão. Na prática, o que acontece é o seguinte: quando você fizer uma viagem internacional, você vai ter uma limitação, né, que vai entrar nessa Convenção de Varsóvia. Não vai mais, num caso de você ter que entrar com processo, nesses casos judicialmente, né, lógico, se você fizer um acordo, isso não tem uma limitação, você pode fazer qualquer tipo de acordo. Agora, dentro do judiciário, se você for fazer algum processo, você vai ter que fazer uma limitação de valores. E aí vai de acordo com a convenção. Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade de fabricante de cigarros pela morte de fumante. Uma das maiores fabricantes brasileiras de cigarro, a Souza Cruz, recorreu ao STJ após ser condenada a pagar danos morais aos familiares de um fumante que morreu após ser diagnosticado com uma doença vascular inflamatória. De acordo com o processo, a doença foi descoberta em 1991. Na ocasião, o paciente foi alertado pelos médicos da necessidade de parar de fumar, mas mesmo assim manteve o vício até sua morte, em 2002. Após o falecimento, a família buscou na justiça indenização por parte da Souza Cruz, fabricante de cigarros. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a doença foi consequência direta do consumo de cigarros da empresa durante 29 anos, o que justificaria a indenização por danos morais no valor de R$300 mil. A Souza Cruz recorreu ao STJ, onde o relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a causa direta da morte não foi por má qualidade do produto e que é impossível comprovar que ao longo dos 29 anos do vício foram consumidos apenas cigarros da Souza Cruz. Por isso, seria irrazoável transferir esse ônus para a empresa. O ministro considerou também a liberdade de escolha do fumante, mesmo que prejudicial à saúde, sob a pena de violação da autonomia individual. É preciso, de acordo com o magistrado, haver os pressupostos legais da comprovação do dano, da identificação da autoria com a necessária descrição da conduta e da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, para que haja responsabilização civil. A turma seguiu o voto do relator e confirmou o entendimento já consolidado na 4ª turma do STJ, no sentido de que, apesar da produção e da comercialização do cigarro serem atividades lícitas, a periculosidade do fumo é inerente. A lei seca completa 10 anos e muitas pessoas ainda insistem na perigosa mistura de bebida e direção. O número de casos de embriaguez no trânsito tem aumentado e a capital do país, Brasília, é a campeã em flagrantes. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 10 anos após a implementação da lei seca, o número de adultos que admite conduzir veículos motorizados depois de ingerir bebida alcoólica aumentou 16% em todo o país. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade apontam que mais de 32 mil pessoas morreram em 2017 vítimas de acidentes de trânsito. No período, o SUS registrou 181 mil internações pelo mesmo motivo. Os procedimentos custaram aproximadamente R$260 milhões. A pesquisa do Ministério da Saúde considera consumo abusivo a ingestão de 4 ou mais doses de bebida alcoólica para mulheres e para homens 5 ou mais doses. Isso ingerido em uma mesma ocasião, dentro de um único mês. O levantamento apontou ainda que dentro desse critério, o campeão é o Distrito Federal. Em 2017, 25,7% dos motoristas da capital do país foram flagrados com alto nível de embriaguez. Provavelmente responsabilidade dos condutores, né? Porque apesar das campanhas, da lei seca e toda a orientação que a gente tem quando vai tirar carteira, renovar carteira, etc., as pessoas continuam bebendo e dirigindo. Tem muita gente irresponsável, né, velho? E tem que fiscalizar mesmo, por causa dos acidentes e punir os infratores. O diretor-geral do Detran do Distrito Federal lembra que a lei seca vem passando por alterações no Congresso para aumentar mais o rigor nas punições para quem bebe e dirige.
A última mudança foi ano passado. Ele garante ainda que estão sendo feitas ações de conscientização e que os números recentes da fiscalização são positivos. Nós tivemos uma redução de 440 pessoas que deixaram de morrer no trânsito aqui no Distrito Federal, que representou a economia nos hospitais do Distrito Federal de 144 milhões de reais, numa ação buscando a redução de mortos e feridos no trânsito. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o advogado Paulo Henrique Abreu. Boa tarde para o senhor, obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Bom, quais são as legislações sobre o tema? Temos a lei seca, inclusive 2 legislações também posteriores, é isso? Sim, nós temos a lei seca, que está contida na lei de trânsito, de 97, essa lei, e aí ela endureceu com a introdução da lei seca, da questão de um maior rigor na fiscalização de motoristas que dirigem embriagados. E, a partir deste ano, endureceu em relação a dois aspectos, a questão de quem dirige e comete um homicídio na forma culposa ou então lesiona, mas que está dirigindo sob efeito de álcool ou alguma substância psicoativa. E aí essa pena, que era uma pena branda, muitos dos casos a pessoa saiu impune, passou de 5 para 8 anos no caso de homicídio e de 2 anos a 5 anos de reclusão no caso de uma eventual lesão corporal. Doutor, faz alguma diferença nessas situações? Aliás, considerando particularmente o fato que nós estamos agora praticamente no início da Copa do Mundo, é comum a pessoa ir assistir o jogo num bar, às vezes ela pensa, não, bebi pouco, eu vou dirigir, não tem problema. Não vou nem falar a respeito da quantidade de álcool ingerido, mesmo um pouquinho, se a pessoa incorrer numa situação como essa e tiver bebido, a pena vai ser severa. Bom, são 2 aspectos aí que a gente deveria levar em consideração. Um é o aspecto administrativo e o outro o aspecto penal. O fato de a pessoa se recusar a fazer qualquer dos testes sugeridos pelo agente de trânsito já insere um crime administrativo, no caso, uma sanção administrativa, que é o 165A. Não é porque a pessoa está dirigindo embriagada, mas pelo fato da pessoa se recusar. O crime seria isso, a recusa a se proceder o exame sugerido pelo agente de trânsito. O segundo aspecto é que, se ele fizer o exame e constatar 0,6 decigramas de álcool no sangue ou 0,3 de ar, e constatar isso, o exame, ele vai sofrer uma sanção penal. Ele vai passar por um processo penal, vai à delegacia, possivelmente o delegado vai arbitrar uma fiança. Se não tiver condições, ele vai ser preso e vai responder a um processo penal, inclusive podendo ser condenado a uma pena de 3 meses a 3 anos de detenção. Agora, será que esse endurecimento da pena, a lei é muito rígida, isso inibe os motoristas muitos motoristas ainda desobedecem a essa legislação, trabalhando com a ideia de que eu não vou ser pego, mas as blitz estão aí, né? A fiscalização está mais intensa e aí, nesse momento, é possível você se conscientizar, utilizar outros meios para que possa se deslocar e beber com tranquilidade e sem colocar a comunidade, a ordem pública em risco, né? Sobretudo nesse período, já que a Copa já começou, né, Exatamente, era a retificação que eu gostaria de fazer, porque, na verdade, a gente considera que a Copa só começa a partir do Jogo do Brasil, né? Mas na verdade, um clima já de Copa que já Mas, vem, na verdade, ela já começou exatamente no dia de hoje, então mais cedo só fazendo essa retificação. Agora, doutor, de qualquer maneira, existe uma perspectiva de um certo otimismo
tirando talvez a questão da Copa, mas houve uma diminuição de qualquer maneira também. O senhor acredita que há uma conscientização das pessoas em relação a essa questão do álcool ou ainda entra um pouquinho do jeitinho brasileiro? Como é que o senhor tem acompanhado essa questão? Eu acho que deveria se intensificar a campanha como se fez com a do cigarro, né? Houve uma diminuição abrupta do consumo de cigarro, né, por parte da população brasileira. O Brasil é um dos recordistas e deveria ter mais campanhas educativas em relação à questão do trânsito, e isso também tem ajudado. Inclusive, também, a chegada dos aplicativos, que isso facilita o deslocamento dessas pessoas que vão a bares e restaurantes se divertir, e aí podendo utilizar desses serviços mais baratos, mais em conta. E isso tem diminuído. Acho que a grande orientação é mesmo, se beber, não dirija. Não dirija. A recomendação é essa, porque tanto na administrativa como na penal, o condutor que seja pego nessa situação, ele vai ser punido de uma forma ou de outra. E a multa é pesada, R$3.000 nessa forma, e a possibilidade de você, inclusive, ser preso. Ok, doutor Paulo. Até a próxima. Muito obrigada pelas informações. É isso mesmo, Rafaela, doutor. Muito obrigado pela participação. E com a Copa do Mundo já iniciada, você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça como é a carreira de um jogador de futebol. O glamour dos estádios, os melhores gramados, jogar para uma torcida de milhares de pessoas, além dos salários, muitas vezes astronômicos. A Copa do Mundo começou hoje. Os brasileiros, olha só, Cadu, eles representam o terceiro maior público na Rússia. Nossa torcida por lá é grande, só é menor que a dos donos da casa e dos norte-americanos. E tem gente se preparando para esse Mundial há meses. A Copa do Mundo está aí e muitos brasileiros querem assistir aos jogos de perto, lá na Rússia. Aprender o idioma do país em tão pouco tempo não é nada fácil. Paulo começou as aulas há algumas semanas e acredita que não vai passar tantas dificuldades. Falar o nome das comidas e bebidas, ele garante que já sabe. A intenção foi realmente tentar chegar no país, sede da Copa, e não passar algumas dificuldades, inclusive que eu já passei em outros países que não dominam bem o inglês, né? E pelo menos saber se apresentar em russo, saber falar, olha, eu sou um brasileiro e não falo russo muito bem, você pode me ajudar em português ou em inglês? A Copa do Mundo aumentou 6 vezes a venda de passagens aéreas para a Rússia, de acordo com o levantamento feito pela plataforma ViajaNet. Muitas companhias abriram novos voos, principalmente para a capital Moscou, para atender a demanda de pessoas que querem viajar para acompanhar o Mundial. E para aqueles que estão de malas prontas para ir à Rússia, na expectativa para que o Brasil conquiste o hexacampeonato, algumas dicas são importantes para evitar problemas. Uma delas é estar com o passaporte em dia. Ao entrar na Rússia, o turista recebe da companhia aérea um cartão migratório, que deve ser preenchido e guardado por toda a viagem e apresentado ao final do passeio. É preciso ter cuidados com as reservas feitas com antecedência pela internet. O turista deve se certificar de que está navegando em sites seguros. Isso evita que informações, como a senha do cartão, sejam roubadas. Os mesmos cuidados valem na hora de informar dados pessoais em sites de reserva de restaurantes, de museus e de aluguel de carro. Este advogado orienta que o consumidor feche os pacotes de viagem com empresas brasileiras. Até porque uma empresa no Brasil ou uma empresa estrangeira que tenha sede no Brasil, você consegue resolver diretamente um problema aqui. Se você contrata diretamente com uma empresa estrangeira, você vai ter que, por mais que você possa resolver por aqui, mas você vai ter uma série de custos e dificuldades que uma empresa que está aqui, alguém que já está estabelecido no mercado, você pode resolver numa ligação, resolver num bate-papo. E ainda nesse ritmo de Copa do Mundo, futebol, né, Cadu? O sonho de muitos garotos é ser jogador de futebol. Mas alcançar fama, dinheiro e fama nos campos não é tarefa fácil, não. Não, Rafaela. Mesmo os que conseguem viver da bola precisam trabalhar bastante. E como todo trabalhador, mesmo as estrelas, os jogadores de futebol estão sujeitos a muitas regras. É o que você confere agora no quadro Profissões.
pequenininho, mas bate um bolão. O atacante da categoria Sub-9 já tem até papo de jogador de futebol. Eu gosto de futebol desde criança, né? É muito bom treinar aqui na Escolinha do Santos. Sempre estou aprendendo, vários dribles, chutando muito. E a gente sempre vai fazer assim, né? O sonho de Ian é o mesmo que o de centenas de meninos que treinam com ele, como o Gabriel. O garoto de 15 anos já aguarda ansioso para ser convocado para algum clube grande e dar início à carreira. Sempre acreditei em mim mesmo, sempre tive apoio dos meus pais para que eu possa realizar meu sonho. Um caminho difícil. Para entrar em campo com a camisa de times famosos, esses atletas passam por muitas peneiras. Levam alguns nãos no meio do caminho. É muito rigoroso, né? Tem a parte técnica do atleta, né? A parte tática, que conta muito, a parte física também, tem a questão da maturação, né? Alguns clubes, eles conseguem investir num atleta sabendo que ele no futuro vai dar frutos, né? A partir do momento em que é contratado, um jogador de futebol passa a prestar serviço ao clube. O trabalho dele é treinar e participar de campeonatos. O glamour dos estádios, os melhores gramados, jogar para uma torcida de milhares de pessoas, além dos salários, muitas vezes astronômicos. O que pouca gente sabe é que esta é uma profissão como qualquer outra e deve seguir regras trabalhistas. Os direitos do atleta profissional são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho e também pela Lei Pelé. A atividade é pactuada em contrato formal de trabalho, firmado com entidade de prática desportiva. O documento deve conter obrigatoriamente cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral, além de outras características específicas para a atividade desportiva. O contrato ele pode ser por tempo determinado, não inferior a 3 meses e não superior a 5 anos. A partir do momento que o jogador ele fica à disposição daquele clube, daquela empresa, né, por um período superior, né, àquilo que a Lei Pelé estabelece, e a partir do momento que o clube não cumpre a lei, aí sim, ele pode sim questionar isso junto à Justiça do Trabalho. Ele é pentacampeão mundial. São quase 20 anos de carreira. Representou diversos times no Brasil e na Europa. Conhece bem a rotina de jogador dentro e fora dos campos. Aprendeu que, além de bola no pé, é preciso ter responsabilidade para construir uma vida profissional de sucesso. Desde o Internacional, quando eu cheguei lá nas categorias de base, eu comecei a aprender mais sobre ser profissional, ser não só jogador de futebol, mas um atleta. Eu acho que isso é fundamental para todos nós jogadores. Então, a carreira de jogador não se resume somente ao campo. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Obrigado pela audiência. Nos encontramos daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no Direto do Plenário. Para você, uma boa tarde. Até daqui a pouco.